Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, chegando com mais um ponto a ponto, depois do feriado, espero que você tenha curtido um bom feriado de 9 de julho, né? Feriado principalmente no estado de São Paulo, referente à Revolução Constitucionalista de 32, e se não aproveitou, que aproveite hoje, quarta-feira, semana para nós, estado de São Paulo, nós estamos em Santos, Vitória de São Paulo, para todo o planeta via radiostanilsantos.com, o nosso aplicativo para iOS e também para Android, pelo Facebook, ponto a ponto, Rádio Star News, pelas redes sociais da Rede MaxCast. Nesse momento, a gente sabe que são mais de 100 emissoras que sempre retransmitem o nosso sinal, pegam aqui o nosso programa e são muito bem recebidos no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. Então, sejam todos bem-vindos à Rede MaxCast. Nós, da Rádio Estaninho Santos, nos orgulhamos muito de ser ouvidos e comentados em todo o planeta. Então, sejam bem-vindos também conosco aqui, fazendo parte do nosso trabalho. Hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2024, hoje é o Dia Mundial da Lei. Para uns, lei, ora, lei? Não. Lei tem que ser lei sempre, mas bem interpretada. Por isso, trouxemos um operador do direito para nos falar se a lei está sendo levada ao pé da letra. Mas hoje, bom dia, Virgínia. Depois de um feriado modorrento, cinzento, né? Chuva, se bem que o friozinho eu gosto, até porque dá para acompanhar com bom vinho, né? Dependendo do seu gosto, seja seco, suave, branco, tinto, cada um tem a sua predileção, mas vinho vai sempre bem. Além do Dia Mundial da Lei, você sabe o que é o dia de hoje, nessa quarta-feira, Virgínia? Não sei. Eu não gosto muito, mas a gente come, fazer o quê, né? Pizza. Pronto, Dia Mundial da 10 Pizza. de julho. Bom dia, meu querido Emílio Puime, advogado, operador de direito, hoje dia da lei, né? Dia da lei devia ser todo dia, como a gente falou aqui, Dia das Mães devia ser todo dia, Dia do Bom Senso todo dia, mas por lei hoje é bom comer uma pizza, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Virgínia. Bom dia aos ouvintes e internautas. Boa quarta-feira. Isso. Foi bem de feriado? Foi muito bem feriado, apesar desse tempo. Você falou do frio. O frio eu gosto, mas chuva não. Mas é o nosso inverno, né? Se assim não chove, mesmo. Não tem frio. Não, aqui é assim. Aqui choveu, o pessoal já está de casaco, né? Mas deveria ser todo dia da pizza, né? É um alimento tão bom, tão fantástico. Então, Santos, eu acho que é a terra da pizza no Brasil, olha, não é? Vou dizer. E é assim, né? Tem coisas que até viraram, né? Hoje você tem lá pizza de estrogonofe. Eu não aprecio, não gosto. Para mim, estrogonofe e pizza é pizza, mas a portuguesa, a lite, calabresa, 4 queijos, margarita. Tem uma predileta, Emília? Eu gosto bastante da portuguesa, mas todas as pizzas são boas, né? Eu não gosto dessas muito exóticas, como você falou. Tem um amigo nosso que, se eu perguntasse para ele, um beijo no coração, ele responderia, meu querido Luciano Faccioli, várias pizzas nós comemos depois de jogos de futebol, e eu perguntava, Lu, qual é a sua pizza preferida? Redonda e bem recheada. Então ele deve gostar da portuguesa. Olha, não me esqueço, Luciano Faccioli, grande figura, grande profissional, quando nós parávamos em algum lugar para comer uma pizza, sentavam lá 4, 5, uma vez, olha a mesa, Luciano, eu, Mauro Naves, Vanderlei Nogueira, Pinheiro Neto, vários grandes comunicadores, né? E aí o Luciano, todo mundo pedindo a pizza, o Luciano pediu a dele escondidinho, aí veio a pizza, mas nessa pizza, o Luciano falou, a minha eu como sozinho, depois eu como a de vocês também. Esse é o Luciano, né? Mas eu achei. Aí o garçom para do lado, sala VIP, para do lado, qual é a sua pizza preferida, senhor? Aí ele falou assim, redonda e bem recheada. Quer dizer, ele gostava de todas. Então, hoje é o Dia Mundial da Pizza, Dia da Pizza, aproveite, 10 de julho, Dia Mundial da Lei. E hoje, viu, Emílio, nós aproveitamos antes aquela nossa abertura para falar um pouco aí de questões trabalhistas, os ouvintes vêm pedindo, e a gente não conta com o Emílio todos os dias. A gente quer colocar aquele quadro, eu acho que agora vai sair, porque as questões técnicas atrapalharam, já 95% superadas, e a partir aí, acredito, nos próximos dias já consigamos colocar um novo sistema de transmissão, que vai gerar caracteres, quadros separados, imagem no
centro, e a gente vai poder fazê-lo com muita capacidade também, né? Mas os problemas mais comuns na hora de solicitar aposentadoria, muita gente vê esse problema. Tem gente que mandou aqui, como o seu Dirceu mandou para a gente o seguinte: poxa, Eduardo, eu quase caí nesse golpe, vi lá na internet, você pode solicitar aposentadoria especial. E ele fez contato numa rede social que mandava lá, faça contato conosco, e a sorte dele é que alguém da família advertiu que era uma, não é pegadinha, não, era uma picaretagem, Emílio. Não dá para se aposentar com aposentadoria especial, é muito raro, né, para falar a verdade, e um trabalhador normal não tem essa prerrogativa, né, Emílio? Não, não. O nome dela já diz, né? Ela é especial. Então, é preciso que você tenha trabalhado, né? A pessoa tenha trabalhado a vida toda em locais que eram insalubres ou perigosos. A pessoa ganhava o adicional de insalubridade ou ganhava o adicional de periculosidade. Então, eletricistas, por exemplo, no Brasil, periculosidade. Trabalho em postos de combustíveis inflamáveis, periculosidade. Sim, sim. Trabalhava numa empresa onde você lidava com um local úmido, um local frio, né? Por exemplo, hoje tem muita gente que trabalha em frigoríficos. Exato. Não é? Tem contato. Lugar com muito pó, com muito barulho, com muito calor. Então, aí nós temos aí o adicional de insalubridade. Então, esse é o requisito primeiro para que a pessoa possa conseguir fazer jus à aposentadoria especial. Essa já é o primeiro. O segundo é ter trabalhado um certo tempo nesses locais. Então, para local insalubre, por exemplo, e perigoso, 25 anos a pessoa tem que trabalhar especificamente nesse local. Esses são os requisitos primeiros e não tem como fugir deles. Local insalubre ou perigoso e trabalhar no mínimo 25 anos. Aí, nós vamos falar muito sobre esse assunto e outro tema recorrente, pedido pelos nossos ouvintes, pelas nossas ouvintes também. A dona Marilza tinha perguntado na outra semana a respeito do Código Civil. Eu perguntei aqui para o Emílio, não houve uma mudança. Há uma interpretação muito errônea, né? E eu vou repetir. Ao invés de você procurar a informação em redes sociais ou de pseudos advogados que aparecem aí, tem muita gente dizendo que é advogado e não é, gente. Ele pega lá um tema e começa a discorrer para ter visualização, para você dar o seu like, e aí ele ganha 2 vezes e você perde tudo que você está pensando em fazer. Então, também o Emílio vai falar a importância, por exemplo, do inventário, que muita gente está perguntando, poxa, eu sou obrigado a fazer o inventário, temos alguns imóveis de família, tenho tantos irmãos, necessito fazer, o Emílio vai explicar. Outra questão que foi mandada para nós aqui, mesmo que o falecido não possua bens, eu preciso fazer, o Emílio vai explicar também, se mesmo não tendo imóveis, se precisa e é importante. Qual a diferença entre, por exemplo, doação e partir em vida? Muita gente perguntando, Emílio. Se o Emílio depois puder falar também, né, como um instrumento de planejamento até sucessório. Tem gente, o pessoal está ligado. E eu fico muito feliz que vocês usem o nosso programa para perguntar, porque o que acontece? Muita gente tem reclamado de pegadinhas na internet. Então, não chamem ninguém pela internet que você não conheça. Ou, se alguém falar assim, ó, o doutor Emílio, por exemplo, gravou um vídeo aqui. Pô, o doutor Emílio é o advogado que participa lá do Ponto a Ponto. Ele é sério, fala, aí é uma história, e você está seguindo alguém que é profissional e que você sabe onde encontrar e que vai te auxiliar, né? E quais os maiores problemas e os mais comuns na hora até da aposentadoria, como eu citei por Emílio, e por aí a gente vai discorrer muito mais, e até, eu lembro que o Paulo, ele é do Guarujá, o Paulo disse que, infelizmente, né, Paulo, eu até marquei, está aqui, ó, o Paulo Moraes, ele falou o seguinte, trabalhei por muitos anos, né, para várias empresas, e sem registro em carteira, e também providenciei o pagamento do aquele carnezinho laranja. Só que qual foi a minha surpresa? Não sei qual o motivo, não me alegaram ao certo, mas eu recolhi durante muitos anos sobre um código. E, para minha surpresa, quando fui me aposentar, descobri que aquele código não era válido.
E aí ele cita, ele perguntou para o doutor Emílio, isso já foi na sexta-feira passada, se ele não consegue recuperar, pois ele tem os carnês que comprovam o pagamento, se o código foi passado para ele de forma errada, né? E ele pagava por conta própria. Se ele perde o direito, pois ele quer se aposentar, faz 8 meses que ele tenta a aposentadoria e não consegue. A alegação é essa, ele não tem o tempo de contribuição e ele diz que tem pelos carnês que contribuiu. Perdão, porém, o que é alegado a ele pelo INSS é que o código de pagamento não cita o código de pagamento que receberia o INSS. Tem um problema, não tinha parado para pensar nisso não, viu, Paulo? Mas o doutor Emílio, na volta do intervalo, vai nos responder em relação a isso, se é possível ou não. Nós vamos ao intervalo nesta quarta-feira, né? Dia da pizza, dia da lei. E é tão importante a gente sempre lembrar que nós temos os nossos patrocinadores como Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há 25 anos cuidando do transporte rodoviário de carga, agente de negócios internacionais, consultoria aduaneira e logística, gerenciamento de processos, operador logístico OPM e também despacho aduaneiro. Olha quanta coisa reunida aqui, ó, nessa empresa que você quer importar, exportar ou levar a sua carga ou trazer, tem que conhecer. Muniz Logística para você. Também Forte Vistorias Automotivas, com 9 endereços, por exemplo, em Santos, aqui em Távora 141, em São Paulo, na Vila Itaquera, lá no 2428, no Jardim Maringá, na Vila Itaquera, em São Vicente, na Antônio Meig 230, para Grande, são 3 lojas, Kennedy 547, Kennedy 4438 e na Marcos Freire 31.523. Santa Branca, Constâncio Santana 368 e no Guarujá, Demar de Barros 2.765. Agora também tem, sabe aonde? Tem lá em Mogi das Cruzes, na Avenida Francisco Rodrigues Filho 149. Também em G Plus. Em G Plus que tem o Mykonos para você conhecer e reservar o seu imóvel, 7 unidades à disposição. Em gplus.com/Mykonos. Tem o Ilha de Malta, está aqui, ó. Em gplus.com/Malta, está sendo construído no canal 5, acesse gplus.com/Malta. Tem o Bali, que começou a ser construído agora, na Prost de Souza, acesse em gplus.com/Bali, você vai ter informações e não se confunda, viu? O Bali legítimo é o da Eng Plus, que está sendo construído na Prost de Souza. Tem um outro anúncio aí, muita gente confundindo, não. É na Prost de Souza, próximo de tudo. Residencial Bali da Eng Plus, onde a qualidade faz a diferença. E também tem a Eng Life, a caçulinha do grupo. Na segunda-feira, o Alexandre Soares esteve aqui falando desse, viu, Emílio? Que é um conceito smart. Muita gente em Santos falou, caramba, o conceito smart em São Paulo tem unidades, pasmem, 12 metros quadrados, 14 metros quadrados, 22 metros quadrados e eu caí para trás. Um apartamento de 22 metros quadrados, sabe quanto, Emílio? R$646 mil. Puxa vida. Eu falei, vou ter que achar uma ponte em São Paulo para morar embaixo, porque é um absurdo, né? 22 metros quadrados. Pois é. E o Alexandre Soares, na segunda, comentava. Infelizmente, o metro quadrado está caríssimo em São Paulo. A ponto de a valorização do metro quadrado ser tamanha, você conhece o Jockey Clube em São Paulo, vai ser, tudo indica, despejado pela Prefeitura de São Paulo, pelo novo plano de zonamento, e ali serão erguidos condomínios de casas, a mais baratinha, assim, sabe? R$4 milhões. Puxa vida, é um absurdo, né? Esses preços estão... quem será que são essas pessoas? Deve ter demanda, né? Tem Senão público eles não... para isso, Emílio, na atual realidade do país? Senão Acho que não, tem, não, né? Pelo visto. A construção civil, né? Ela está demandando bastante no país. Público existe, né? Mas a gente fica preocupado, né? Porque é um público que nós podemos chamar de VIP. Com esses valores. Exato, público VIP. Acima, muito acima da renda da classe média, por exemplo. Né? Então, é um público VIP que vai comprar esses... Puxa vida. Estranho, bom, né? a gente vai comentar disso também. Antes do intervalo, o Antônio, lá do Guarujá, de Pitangueiras, manda bom dia todo dia. Ele manda logo 6 da manhã para não ter erro, né? Ele perguntou o que eu acho. Eu não vou achar nada, eu vou passar para o Emílio essa bananosa aqui. O fato do presidente, viu, Virginia? Joe Biden pegou um papel, pediu uma caneta, fez uma carta e mandou uma carta para os deputados dos Estados Unidos dizendo o seguinte: parem com essa pressão contra a minha candidatura. Eu sou candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele disse que ele teve aqueles espasmos naquele primeiro confronto com o Donald Trump por conta de um resfriado. Deu amnésia nele, deu lá uma série de coisas, porque
É triste, mas vamos aguardar. Eu vou um rápido intervalo e volto já com a segunda parte, em nome de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, M. Rocha Contabilidade, Mecânica Eleomar, também Tintas e Escola Santistas de Astrologia. Você quer fazer o seu mapa de nascimento, entre em contato com a Escola Santista de Astrologia pelo 997-467839. Eu volto já, não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eleomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eleomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar? Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Deixa eu voltar aqui nessa quarta-feira. Claro que o assunto já repercutiu muito na segunda, mas, na verdade, vai repercutir a semana inteira, pelo que eu estou vendo aqui. Foi na segunda, foi na terça e será nessa quarta-feira, até movimentando o bastidor. 2 assuntos. Preste atenção para os nossos ouvintes. Manda um abraço também para o nosso querido Carlos Eduardo, meu xará, que está em Campinas, atento ao futebol, atento à política.
ele diz nem esquerda, nem direita, nem centrão, nem ultra-centrão. Segundo ele, é justamente isso que está contaminando o nosso país, nossa economia, e nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas deixa eu pegar a presença do Emílio aqui, antes de a gente mergulhar no assunto, nos assuntos principais do programa. Nós tivemos no final de semana que passou, agora domingo, no sul do país, em Santa Catarina, um certo encontro que a gente pode classificar de direita, vamos classificar assim, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, várias pessoas, até foi lançada a pré-candidatura do seu filho Eduardo Bolsonaro ao Senado, e teve a presença do Macron. Primeiro que já deu um bololô danado, porque não era uma visita oficial, e você sabe que nenhum avião de presidente ou avião de outro país pode ingressar no nosso espaço sem autorização prévia, principalmente um avião oficial, que é um avião de presidência. E aí tentaram acomodar e não sei o quê, e foi um trabalho, não houvesse uma interferência de pessoas ligadas à base do ex-presidente junto ao governo, talvez não conseguisse. Mas, enfim, ele veio. O presidente Milei da Argentina evitou o constrangimento de falar o nome do atual presidente Lula, mas fez críticas veladas à esquerda, ao socialismo, né? Se bem que eu daria uma boa dica para o presidente Milei, leia. A ideia de comunismo dele, ela não existe e jamais existirá, mas é bom ler. E trouxe um certo pânico para algumas pessoas, algumas falas dele, né? Mas como é que você classificou isso? E no mesmo domingo, a França, parece que um avião a jato passou pela França, que estávamos dando praticamente certa vitória da direita, né? A ultradireita francesa, reverteu e a esquerda acabou ganhando a eleição. Como é que você analisou isso, Emílio? Vamos só o Milei, né? Esse presidente que ele é uma pessoa bizarra, né? Ele defende o anarquia, o capital anárquico, algo assim, capitalismo anárquico, algo, né? Não se sabe muito bem o que seja isso, mas ele já protagonizou anteriormente cenas como essa, né? Na Espanha, onde ele também foi lá extraoficialmente para receber uma medalha lá da prefeita de Madrid, que é de direita, né? Uma afronta até ao governo, né? A Espanha é um sistema parlamentarista, né? Monarquia e parlamentarismo, afrontando lá o governo também da Espanha, e saltou a falar mal da mulher do presidente, o primeiro-ministro lá chamado de presidente, né? E do governo. Criou um mal-estar muito grande, e a Espanha, que é um parceiro muito grande dos países hispânicos aqui da América Latina. Então, é um erro muito crasso da parte dele. Agora ele saltou a falar mal do presidente aqui do Brasil. Essa vinda dele também causou muito constrangimento para o governo brasileiro, porque também não sabe o que fazer com essa situação, né? Exatamente. Ele veio também extraoficialmente para um congresso aí de, dizem, direitistas, ultraconservadores e blá, 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 né, capitaneado aí pelo ex-presidente Bolsonaro, e também saiu a falar coisas. Como você disse, a ideia de comunismo dele, ela não existe. Isso é um discurso bobo, tolo, não é? Ele chama o nosso presidente de comunista, nunca foi. O Lula já... O Lula de comunista não tem nada. Ele é, desde ele é um cara de centro, ele é uma pessoa de centro, pode-se dizer que em alguns momentos um pouquinho de esquerda, mas nesse governo, por exemplo, a gente já pode dizer que ele é um presidente de centro. Sim. Né? A gente vê que ele não prioriza as pautas progressistas do partido dele, ele está tendo muita dificuldade. O nosso presidente também andou falando bobagens desnecessárias contra o presidente lá, interferiu na eleição argentina, o que já foi um erro. E tudo isso causou. Tinha sido apaziguado um pouco pela diplomacia brasileira e argentina, porque diplomata não tem governo, não tem viés, né, também. E eles tentam apaziguar os ânimos. Mas o Milei veio aqui novamente, criticou aqui o nosso governo, aquelas besteiras todas. Parece que ganhou até uma medalha lá do ex-presidente, umas besteiras, os 3 Is.
imexível e outras bobagens que não merecem. Imbrochável, imortal. Qualquer coisa assim, né? Então, ele é uma figura bizarra. Por enquanto, tudo que ele fez, ele propôs, não deu certo ainda, e é muito cedo. Isso é lamentável. O que eu penso dessa figura, né? Ele, assim, fisicamente já é uma pessoa bizarra, né? Assim, eu não sou uma pessoa de esquerda, jamais seria. Se a gente parar a fazer um paralelo aqui, vários ouvintes se manifestaram e perguntaram, Eduardo, poxa, cresci no regime militar, meu pai foi militar, mas aquela direita não tem nada a ver com essa direita que se apresenta hoje. Nós tínhamos um país que vislumbrava, né, aí várias pessoas começaram a lembrar, naquela época construiu-se a usina de Itaipu, hidrelétrica de Itaipu, e tantas obras pelo país. Era um viés diferente. Mas isso chama atenção, Emílio, você que é uma pessoa inteligente, vamos lá. O que aconteceu no último domingo, na França, também me despertou a atenção, e despertou a atenção, por exemplo, do Dr. Roberto Monteiro, falou, veja, Eduardo, como vocês da imprensa, eu falei, opa, vocês estão me incluindo um saco aí de... E aí eu fui ler o texto dele já na segunda-feira. No Reino Unido, falava-se muito em relação à direita, que varreria a eleição, uma outra direita que tomaria conta do parlamento e tudo. Qual não foi a surpresa? Não foi a direita. Foram lá foi o viés mais de esquerda, ligado diretamente a sindicatos, né, que são os trabalhadores, que acabaram vencendo lá. Então, o Reino Unido mudou. Nesse final de semana que passou aí, no domingo, a França mudou, e o que parecia que ia ser toda a Europa centro-direita tomando conta, me parece que mudou de uma forma ou outra, e baseado no que eu pude ler, inclusive até vários companheiros de imprensa comentaram, Guga Chakra, né, da Globo News, que eu acompanho muito, acho muito interessante os seus comentários, gerou até uma briga, né, na última semana do Guga com o Demetrio Magnoli, cada um tem um viés, e aí até peço para as pessoas entenderem o seguinte, várias pessoas até mandaram para mim aqui, não foram poucas não, hein? Eduardo, eu gostaria da sua opinião, e umas falam mal de um, outras falam mal do outro, até usando palavras de baixo calão, não cabe, gente. É respeitar, né, Emílio? Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a liberdade de expressão, né? A gente antigamente falava muito, o meu direito termina quando começa o seu. Perfeito. Hoje isso é pouco usado, então esse pessoal mais da chamada extrema-direita, que na verdade eu não diria nem que esse pessoal é da direita, mas vamos deixar desse jeito. Acha que a liberdade de expressão é ilimitada, né? E não é verdade. Com relação ao que você falou aí do Reino Unido, né, e da França, eu acho que a população acordou para o perigo que é essas pessoas de extrema-direita, que estão aí tentando tomar o poder não só na Europa, como nos Estados Unidos, lá o Trump também a gente pode chamar também de extrema-direita, né? E aqui no Brasil, lá na Argentina. Assim, são pessoas que não têm muita convicção daquilo que falam coisas que não têm muito sentido, e mais, são xenófobas, né? E a Europa hoje, ela precisa dos imigrantes, né? A população é muito envelhecida, tem graves problemas de mão de obra, e essas pessoas estão indo para lá, são bem-vindas por parte da população, porque sabe que é necessário. Estão idosos as pessoas originárias de lá, né? E é preciso levá-las. Então, a principal pauta da extrema-direita no mundo é a xenofobia. Sim. Imigrantes. Agora vejo o Trump falando lá, Sandisk, que vai expulsar todos os imigrantes. Exato. Não é? O primeiro ato, se me permite, Emílio, desse novo premier inglês, foi suspender a expulsão de imigrantes que iria ocorrer pelo atual governo. Ele disse que já está suspenso. Que era um projeto do governo anterior conservador, né? Exato. Iam mandar todos para Ruanda. Exato. Não é? Exato. Um absurdo total. Tudo porque a Inglaterra tomou uma decisão há anos atrás, o tal do Brexit, que hoje todos se arrependem, dizem até que foi a primeira grande campanha fake news, política fake news do mundo. Exato. Foi o Brexit, tantas mentiras que contaram lá. Hoje está arrependida, a economia do Reino Unido combalida, com alta inflação. Exato. Não é? Até o sistema de saúde dele, que é
dita, o SUS deles. E era um exemplo lá. Um exemplo mundial. O Brasil se inspirou também lá no HMS, se não me engano. Passou a ter uma decadência do projeto. Hoje as pessoas, o brasileiro convive muito com isso, né? Demora nas consultas, demora no atendimento, demora no fornecimento de medicamentos. E estamos passando por isso, graças ao Brexit, uma decisão horrível. Sim. Né? E foi muito bom isso que está acontecendo, a população parece ter acordado, houve lá na França, principalmente, né? Até jogadores de futebol, o Mbappé, se arregimentou para dizer, diretamente. Acordem, vocês estão votando nas pessoas erradas. Então, parece que a Europa acordou antes que vire um pesadelo. Eu achei interessante também esse premier, agora me fugiu o nome, depois eu pego aqui direitinho, que ganhou no Reino Unido. Ele foi até parabenizado pelo presidente Lula, né? E o presidente disse que conte com o Brasil. E ele falou: gostaria e quero conversar e entendo que poderemos ser parceiros. Essa é uma visão que o Brasil tem que ter quando você tem uma potência, porque a Inglaterra é uma potência financeira da Europa, que se atrapalhou, como muito bem colocou o Emílio, com a questão do Brexit, e precisa retomar o crescimento. Então, várias áreas deles vão produzir. Por exemplo, o nosso agronegócio é algo que é falho no Reino Unido. Nós temos tecnologia também, indústria, que a gente tem que retomar, que eles têm essa capacidade, mas não tem espaço físico para produzir. Podemos abraçar essas ideias aqui, né? E é tão importante que isso aconteça. Então, fica aí como espelho, né? Nós estamos aí para entrar em anos de eleições municipais, daqui a 2 anos, eleições gerais, né? Que a gente tem presidente, senador, governador, que é tão fundamental e tão importante, e a gente precisa gerar, eu falava na segunda-feira, emprego, renda, trabalho. Então, você veja que as pessoas estão preocupadas. Tivemos agora, recentemente, eu acho que até uma fala importante, hoje que é o dia da justiça, né? O dia da lei, na verdade, dia da lei, e lei a gente já pensa assim, dia da lei, ora você imagina a justiça. Então, todo operador de direito, como advogado, né, o Emílio, tem gente que fala assim, o Brasil falta lei. Não, eu acho que não faltam leis. Pelo contrário, cabe o cumprimento e talvez algumas delas serem reformadas. De quando data o nosso código, por exemplo, nosso Código Civil? O Código Civil nosso é moderno, né? Entre aspas. Né? Ele foi promulgado em 2003. Então, vamos lá. Agora, o nosso Código Penal. Nosso Código Penal, 1948. Olha lá. Nossa Constituição foi refeita em 88. Então, você veja, a gente tem ali algumas coisas que não são tão convenientes. Então, para que a gente entenda isso, é importante, hoje, por exemplo, o dia da lei, a gente respeitar as leis, a gente ser cumpridor das leis. Né? E, claro, quando a gente se achar ou entender que está sendo, de alguma forma, culpabilizado sem ter culpa, para isso existe quem? O operador do direito, que é o advogado, né, Emílio? Achar também, tem gente que fala assim, poxa, no Brasil, eu vou até repetir a fala aqui, eu vou até dar o nome, é o seu Haroldo, que mora no Gonzaguinha, em São Vicente. Seu Haroldo, eu não sei o que aconteceu pessoalmente na sua vida, o senhor falou que foi injustiçado, foi culpabilizado, punido, e depois de 12 anos é que se chegou à conclusão que o senhor não era culpado. Ele não disse qual era a questão, mas disse que isso o fez adoecer, perder emprego, ter problemas familiares, problemas pessoais, e não se recupera isso em 12 anos mais. Né? E ele disse, eu acreditei no homem, acreditei na lei, acreditei na justiça, e acreditei numa pessoa que jamais deveria ter desacreditado e não desacreditei, que foi o meu advogado. Eu achei isso tão comovente ouvir dele, porque os meus parentes deixaram de acreditar. Olha como essa situação, me permite não citar sobrenome, ele comentou, mas ele disse, até porque ele falou que vê muito o nosso programa, o Dr. Roberto Monteiro comentando, ele se identifica com as falas do Dr. Roberto. Ele disse, até a sua esposa desacreditou nele em certo momento, filhos desacreditaram, e quem não o abandonou, e muitas vezes até sem recurso, ele não tinha mais recursos, foi o advogado. Até que ele citou, em fevereiro de 2016, o advogado procurou dizendo, tem uma novidade para o senhor, aquilo tudo que nós levantamos, a tudo que a gente perdeu dias, horas, sono, está aqui, ó. E a culpa que tinha sido julgado, que ele pagou, apareceu a verdade. Ele falou, então, hoje, meu maior amigo, ele disse que depois de Jesus Cristo, que o concebeu, o colocou com saúde, ele desejava aquilo ao advogado dele. Isso é muito bonito. É bonito, né? De ouvir, bonito e outra, acreditar sempre na verdade. Isso, não omitir a verdade.
As pessoas, às vezes, passam por situações, né? Ninguém está livre disso, e vão enfrentar o judiciário, vão enfrentar a lei, né? E podem acontecer injustiças. Primeiro que os juízes são seres humanos, né? Para começar, né? Não temos ainda, por enquanto, faço a ressalva porque isso já está em teste, mas robôs comandando o judiciário. Então, são homens. As nossas leis, nós temos muitas, as leis são boas, são revistas o tempo todo, apesar das datas aí que eu falei, né? O Código Penal, por exemplo, ele é revisado o tempo todo, mas pode acontecer um erro judiciário, isso existe, mas para isso tem o profissional, o operador de direito, advogado, advogadas, que são as pessoas que vão lutar pelo seu direito e fazer a justiça, a fazer com que o judiciário entenda que houve um erro, que é preciso ser corrigido. É possível acontecer. Por isso que nós temos recursos, né? Temos vários, nós chamamos de instâncias, vários graus onde vão ser julgadas as pessoas. E o advogado, ele é primordial, é o seu amigo, é aquela pessoa que vai lhe ajudar tecnicamente a defendê-lo. É uma história bonita, acontece mesmo. Eu vou até passar, eu vou parar ali, porque foi onde houve um assassinato devido a uma violência sexual contra uma jovem. Ele não residia no litoral, ele residia no interior. Fica próximo a Jundiaí. Pronto, só para deixar bem claro. Ele foi preso, na época de conveniência foi dado como se fosse um flagrante, e ele dizia que não era, que não foi ele, enfim. E ele argumentou, ele até elogia, na época, a postura de um delegado, que já é falecido, ele até comentou, e que acreditou e disse que a versão dele era correta e foi atrás. Mas esse delegado veio a falecer, e a única pessoa que acreditava nele era o delegado e o advogado. E ele conseguiu comprovar que ele não foi... Na verdade, ele estava no local, como vamos dizer, local errado e hora errada. E foi passando a culpabilidade para ele, e depois descobriu-se que a pessoa que havia cometido os dois crimes, que não eram um, eram dois, ele cumpriu pena. Esse senhor cumpriu pena. Perdeu o emprego, perdeu um pequeno negócio que ele tinha, perdeu a honra. Imagina vizinho, parente olhando para você e te culpando sem você ter culpa, Emílio. A vida é destruída num caso de condenações criminais, né? Num crime como você mencionou, que é o crime contra a vida, é o nosso crime mais grave, né? É um crime hediondo, tem as penas maiores, até 30 anos, a pessoa pode ser condenada, vai a júri, né? Crimes contra a vida no Brasil são julgados pelo tribunal de júri, e aí o que a gente está vendo aí foi um erro judiciário, a investigação no Brasil mal feita, não é? A gente sabe que tem os vieses no Brasil, aquela coisa da pessoa negra, da pessoa pobre, não é? Isso é um viés que afeta toda a sociedade brasileira, e a polícia, às vezes, ela, por estatística fornecida por ela consegue investigar 5% dos crimes, né? E, às vezes, por causa desses vieses também que existem no judiciário, a coisa caminha por mais provas ou falta de provas, porque no direito criminal, quem tem que provar que a pessoa é culpada, a pessoa não precisa se defender. Sim. É claro que ela tem direito, precisa defender, sim, por mal colocada a palavra. Mas quem tem a obrigação de provar a culpa é o Estado, acusa, por meio do Ministério Público, que é o autor das ações penais. Ele, o promotor, ele que tem a obrigação de provar que você é culpado. Correto. Tá? E o advogado está ali para te defender o tempo todo daqueles fatos que estão dizendo que você é culpado. Por exemplo, nesse caso, um homicídio, né? Então, a pessoa é acusada como tendo praticado crime de homicídio. Quem tem que fazer a culpa, provar a culpa, é o Estado brasileiro, por meio do promotor público. Exato. E os processos, como eu falei, tem viés no Judiciário, no Ministério Público, não sei qual foi o caso, né? A gente está falando aqui bastante em tese. Sim. E caminhou para uma condenação e aí leva, a gente sabe, destrói a família, destrói os relacionamentos, perde-se emprego, a vida é destruída. A sua confiança que as pessoas... você perde de todo mundo. A ponto dessa pessoa, gente, hoje ele vive com uma outra companheira no litoral sul aqui de São Paulo. Ele não ficou mais no interior onde morava, porque ele disse, cumpriu
parte da pena, como ele cita, que graças ao advogado ele conseguiu sair antes. Se ele tivesse que cumprir, estaria até hoje na cadeia, e ele falou que a sua vida foi destruída. E você imagina você andar na rua que você morava, na cidade que você nasceu e foi criado, as pessoas te olhando e com aquele olhar, porque por mais que depois você seja, né, Emílio? Já era. Já era, acabou, você não se sentirá bem e você é humilhado por um olhar. As pessoas mais próximas, ele menciona aí a mulher, os familiares, esses são os primeiros a se afastarem, né? Aí envolve também aí um crime sexual, Sim, então sim. São vários agravantes. Provavelmente ele foi acusado de homicídio qualificado, não é? E aí hoje nós temos até o feminicídio, tem homicídio e feminicídio, então são agravantes que só pioram o tamanho da pena. E para a sociedade isso é mais grave ainda, porque você é um homicida, é um assassino de mulher, você também praticou o crime sexual, acabou os relacionamentos, ninguém vai mais dar emprego para ele, a família não vai querer, filhos, dependendo como a história for contada, né, vai se destruindo, né, a personalidade da pessoa até ele deixar de existir. Ele há vira uma humilhação coletiva para com essa pessoa que a pessoa morre, a sua mesmo moral estando é destruída, viva, né? A moral dele não existe mais. Ele é uma pessoa quase que um ser inexistente na sociedade. Nesse caso, para finalizar, para a gente entrar no nosso caso específico, nos nossos dois temas, o que me chamou muita atenção é que o advogado, né, que ele cita, além de acreditar nele, ficar aí por 16 anos, né, na verdade ao todo, que eu lembro que o senhor comentou 16 anos, e citou para ele que, além de inocentá-lo, não ele, mas com as suas verdades, o advogado falava para ele, não sou eu que vou te inocentar, são as suas verdades. Era o papel que o advogado, que pelo que eu entendi, isso continua, né, o senhor não conseguiu, mas é uma indenização do Estado, que o advogado disse, não paramos por aí. Isso. E aí ele disse para o advogado, eu não tenho mais como lhe pagar, porque o que me parece que alguém da família, alguém o ajudou a comprar um imóvelzinho aqui no litoral, ele tem pessoas da família que não o abandonaram, pelo visto, ele citou que foram uma ou duas pessoas, não entendi se foram filhos, ele cita nomes, mas não diz qual o parentesco, o grau de parentesco, mas o advogado... Aí que está, eu aproveitei esse caso aqui no dia da lei para se estabelecer a justiça, né? E aí, tá bom, não é mais culpado, legal. E aí? Para por aí? Não é, Emílio? É porque, no caso dele, tratou-se de um erro judiciário, um erro gravíssimo. Com uma condenação. Então, gravíssimo, porque foi até o final, ele foi condenado, cumpriu pena, tudo isso, né, não parece aí, não lhe foi dada a prerrogativa da presunção da inocência, é um princípio constitucional brasileiro, existe, por exemplo, falamos do Reino Unido há pouco, no Reino Unido não existe a presunção de inocência. Lá é o contrário do que eu falei. Lá, a pessoa que está sendo acusada de um crime é que tem que provar que é inocente. É o contrário. É o contrário. Então, nós temos aqui, e isso também tem sido muito desrespeitado hoje em dia pelo judiciário. Prende-se para depois investigar. Qual a interpretação, Emílio, hoje dos nossos juízes, dos nossos magistrados, em relação a um caso como esse? Eu acho que também deve ser dura a questão, né? Opa, peraí, o sujeito provou-se, então, por A mais B, que não teve culpa. Ora, mas ele foi punido, ele teve a sua vida destruída. Agora, quando você fala, o advogado que ele disse, até ele citou, aquilo que ganhar, quero dar ao advogado. E ele disse que o advogado disse, não, mas ele falou, o que eu ganhar. Provavelmente ele vai ser indenizado, humildemente, não entendo nada, mas vou pedir ajuda do doutor Emílio, deve ser indenizado. Aí sim, eu acho que com certeza, se ele quiser, eu acho que o advogado, que deve ser uma pessoa realmente diferenciada, né, para atender, entender e até o final não abandonar, porque é difícil você não, nesse caso, né, só quem é sério, o Emílio sabe, profissional, para acreditar. Mas eu acho que é mais do que justa e merecida essa indenização. Mais que justa. E o advogado aí, né, que citou que ele disse que virou um amigo e tal, né, os advogados, especialmente os criminalistas que atuam no júri, que são grandes especialistas nessa área do direito penal, né,
eles às vezes são até injustiçados por parte da mídia, que incentivam essa coisa. Você está defendendo o bandido, Exato. mas todos nós, constitucionalmente, temos direito a um advogado, uma advogada, né, por causa da presunção de inocência. O Estado tem um poder muito grande sobre nós. E esse não será o primeiro e último caso de erro, não, hein? Não, existem vários erros, especialmente no direito criminal, penal no Brasil. Sim. Não é o primeiro caso. Nós temos, mal comparando, muitas pessoas aí sendo presas porque furtou um pote de margarina. Então, é muito importante a valorização do profissional, provavelmente um grande profissional que lutou por ele, porque o advogado criminalista, ele defende a liberdade. Na área civil, nós defendemos especialmente o patrimônio da pessoa. Na área criminal, nós estamos defendendo a liberdade do ser humano. Sim. Então, é um bem muito mais importante, né, na escala dos bens humanos, que a liberdade. Nesse caso, um erro judiciário precisa ser muito contundente, brigar muito nos tribunais. E levanta uma interrogação, né? Levanta uma interrogação, porque quando você fala do advogado com o seu cliente, vai se percorrer todo um processo, né? Vem a acusação, como o doutor Emílio citou, e depois cabe lá o advogado junto com o seu cliente comprovar, né? Junto, se defender e demonstrar. Mas aí tem essa culpabilidade que você carrega sem ter, vem depois uma condenação, há um desgaste. Para muitos, às vezes, a dor é tamanha que a pessoa não suporta, né? Exato. E o erro, a indenização, como você falou, vem para compensar, né, de certa forma, porque é impossível... Mas não vai tirar a mácula, né? Não. Principalmente no caso dele, que passou 12 anos, não é isso? Preso. Ele disse que cumpriu 16 anos. 16 anos. Isso é muito tempo encarcelado. Ele era bem mais jovem, né? Pois é, perdeu a vida. Perdeu 16 anos. Esses anos não voltarão jamais. Ele pode ter uma vida normal, tranquila em outro local, mas a pessoa sabe no íntimo dela que a vida dela foi comprometida por um erro do Estado, um erro judiciário. Então, essa indenização, ela deve ser, o objetivo dela é compensar esse erro gravíssimo que o Estado brasileiro cometeu ao condená-lo por um crime que ele não praticou. Bom, tá aí. Eu até estendi um pouco mais, aproveitei o dia. Essa pessoa é nosso ouvinte aqui, eu não vou cometer, porque, infelizmente, apesar, abre aspas aí, né, de ser inocentado, a gente conta com uma maledicência das pessoas tamanha. E ele diz que onde ele mora, no litoral, numa das cidades do litoral, uma certa pessoa ficou sabendo, ele não sabe como, e o abordou num ponto comercial, numa padaria, e falando até alto. E ele se sentiu constrangido, se sentiu triste. Recomendo um belo de um processo por injúria, calúnia, difamação. Procure um advogado. Procure o seu advogado, que ele vai lhe instruir melhor. O primeiro caso aí é lamentável. Bom, mas espero que tenha, força, superação. Parabéns aí para esse... A maior publicidade que esse advogado tem é isso aí. Exatamente. É essa capacidade de ter entendido, não desistido e não largou o senhor. Fico muito feliz, por um lado, de o senhor ter conseguido se livrar disso. E se o ser humano, se o homem não lhe trata, Deus lá em cima, com certeza, faz a justiça também com o trabalho de alguém, porque Deus não vai no fórum. Foi feita a justiça nesse caso, é importantíssimo. E eu acredito muito nisso. Se o advogado não o abandonou, e o Emílio está aqui do meu lado para dizer, é porque alguma coisa o moveu a acreditar que ele estava no caminho certo. E como grande profissional, né, Emílio? Isso. Você tem a convicção, não tem, Emílio? Tem. O advogado tem convicção. Tem convicção. Ele não diz isso exatamente para ele, porque a força do advogado, né, é muito grande, mas, como eu disse no começo, temos lá pessoas julgando. Né? Temos promotores lá com seus vieses, né, seus preconceitos e tudo mais. Então, o advogado acredita na verdade, nas verdades dele, e ele vai até a última instância, esgotando todos os recursos possíveis e imagináveis, principalmente no processo penal, que são muitos, e tem que ser assim, né? E para que faça justiça de verdade, porque o que foi feito no caso dele, né, a gente podia chamar, não é um crime, mas é uma coisa destruidora para qualquer ser humano. Olha, eu nem imagino, a gente às vezes já vê o filme
parecido com alguma coisa assim. Claro que filme é ficção, não machuca ninguém, só no filme, mas é lamentável. Bom, eu vou um rapidíssimo intervalo e vou voltar então com esse nosso tema aqui dos problemas mais comuns na hora de solicitar aposentadoria, como, por exemplo, também, nós tivemos aí pergunta que eu até deixei aqui anotada, trabalho em mais de um emprego. É mais uma aqui. Eu deixei aquela outra para o doutor Emílio, hein? Que foi o Luiz lá. Pagou num carnê, quando foi para aposentar agora, olha, esse código de recolhimento não é o correto, não consta seu pagamento. Eu tenho um carnê aqui com a chancela do banco. Sabe aquela pessoa que vai lá ter a chancela do banco? Não tem como dizer que não pagou. Mas e quem tem mais de um trabalho ao mesmo tempo, esse vínculo ao mesmo tempo, que a gente poderia dizer que é o termo atividade concomitante, é fácil, não é? É um rápido intervalo, na volta, literalmente, a gente vai falar sobre esse assunto aqui com o doutor Emílio Puimi, nesse programa dessa quarta-feira aqui. Não sai daí que eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder? Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa.
A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta aqui com o nosso programa dessa quarta-feira, né? 10 de julho de 2024, Dia Mundial da Lei, Dia Mundial da Pizza, hein? Você já pensou que pizza você vai comer hoje ou não vai comer hoje? Tem gente que tem dia certo para comer pizza, né? Uns na quarta, outros na sexta-feira à noite, outros no sábado, tem gente que come pizza. Emílio, você tem dia certo para comer pizza ou não precisa de dia certo? Não precisa de dia certo. Deu vontade, eu como pizza. Anteontem eu comi pizza. Eu comi pizza, hoje é quarta, foi sábado passado, mas eu vivo num regime assim, bastante limitado entre a golosidade e a vontade, né? A Polícia Federal fica em cima, então, quer dizer, não dá para exorbitar. A gente tem que controlar, porque o número de carboidratos é muito alto, né? A gente não pode abusar. Mas peraí, caiu com minha tese aqui agora. Vamos lá, vamos no enrolation. Vamos lá. Povo da Itália que aprecia uma boa pizza há muito tempo e um bom vinho, tem ali uma longevidade, uma das mais consideráveis do mundo. Se não faz mal para italiano, vai fazer mal para nós aqui no Brasil? Não faz, mas a nossa pizza ela é de um pouco diferente, né? Nós aqui somos mais generosos, assim que os italianos falam, nós somos muito generosos nos ingredientes. E o italiano tem uma mania, né? A crosta, eles não chamam de massa, é a crosta, né? Ela não é tão poderosa em recheio como a nossa, e há um hábito, viu, Virgínia? Eles pegam as pizzas, eles tiram as bordas, que são aquelas bordas enormes, e regam ao bom azeite italiano e destroem aquela borda com azeite italiano, né? Destrói. Aqui nós não temos essa mania assim, né? A gente joga um azeitinho, né? Se bem que o azeite está pela hora da morte, né? Isso, está impossível de comprar azeite. Mas aquele que quer se aposentar para comprar a pizza nossa de cada dia, né? Para não falar o pão. Ô, Emílio, são várias as questões, né? Eu citei agora da atividade concomitante e também aquela questão do código. Eu mesmo não sei, eu não parei para pensar. O ouvinte que mandou aí nossa participação aqui, que foi o Luiz. Ô, Luiz, você me gerou aí uma certa dúvida também, viu? Eu não parei para pensar nesse lado, mas, Emílio, a pessoa trabalhou, ela pode ter tido atividades remuneradas e registradas pela empresa, mas também pagou como autônoma ou numa outra condição, num outro regime que você pode explicar, e, de repente, eis que surge o dia que ele falou, pronto, chega, vou me aposentar. Aí, eis que ele entra com o pedido e vem aquela informaçãozinha assim, ó, tem coisa errada aqui, esse código não confere para a sua aposentadoria. Pronto, o mundo desaba sobre esse cidadão. Exatamente, isso a gente estava conversando no intervalo, né? Difícil de acontecer, se me falava. Isso é muito comum, né, para os trabalhadores que contribuem pelo carnê amarelinho, né? Hoje é possível fazer direto pela internet, mas o carnezinho laranja, né? E aí o que acontece? Cada tipo de atividade que a pessoa exerce, ela tem um código diferente. Então, vou citar até aqui. Se a pessoa for, por exemplo, do lar, que foi criado um código, né? Hoje é possível. Contribui lá a pessoa para receber a aposentadoria, né? Geralmente são mulheres, óbvio, né? Sim. Não tão óbvio mais hoje em dia, mas geralmente sim. Então, tem um código lá 1929, para a pessoa que é do lar. Então, pode se aposentar por idade. Aí, outro código aqui, vamos ver, um código diferente que é o mais comum de existir, contribuinte individual. Esse é um código, a maioria contribui por ele, né? Que é o 1007. E se confunde muito o contribuinte individual, né, com o facultativo, por exemplo, 1406, ou com o autônomo, que é outro código. O que acontece? A pessoa vai contribuir, ela não é autônoma, ela é contribuinte individual. Então, ela busca uma contribuição diferente do autônomo. E o que isso impacta, né? Que esses números são números de conta corrente, dizendo assim, de forma bem simples, né? Então, você contribui no 1007 como individual. Então, você vai ter requisitos diferentes. Sim. E vai ter um benefício de aposentadoria também diferente do autônomo. Essa é uma das diferenciações. Então, se você quer se aposentar como individual e contribuir como autônomo, no código do autônomo, você vai ter um problema.
Quando chegar lá no seu tempo, eu vou me aposentar, eu estou com a idade ideal, com o número de contribuições mínimas necessárias, vou ao INSS e faço o pedido. E, para minha surpresa, né, eu descubro que lá não consta que eu contribuí por 30 anos, por exemplo. Nossa. Lá constou que eu contribuí com 20 anos. Então, eu não cumpro um dos requisitos básicos, que é o tempo de contribuição. E aí o servidor vai analisar o seu extrato. Existe um extrato chamado CNIS hoje, que é o Cadastro Nacional, né, do INSS, chamado CNIS, e é o extrato da nossa vida, sim, de trabalho ao longo do tempo, e lá tem que ter todos esses registros. E aparece lá no seu extrato que você contribuiu por 10 anos, por exemplo, como contribuinte autônomo, quando o correto seria individual. E aí você depositou as suas contribuições, né, recolheu pelo código errado, foi para a conta corrente errada. E aí? E aí vai precisar... O que acontece, né? Isso é um problema muito comum. Olha aí. Tá? Atenção, gente. É muito comum, as pessoas precisam atentar isso já antes de acontecer, exato, lá na frente. Exato. Né? O que acontece? O servidor do INSS vai pegar o seu extrato, vai pedir os carnês, todos os carnês que você tem. Portanto, quem contribui de forma autônoma, não tem a carteira de trabalho, é importante guardar o seu carnê laranjinha. Se está contribuindo pela internet, guardar o comprovante. Esse sai fora daquela regra dos 5 anos. Você tem que guardar até a época que você pretende se aposentar. Desde que você porque começa a pagar. Pode acontecer um problema lá na frente. Então, o que vai ser feito? O servidor da INSS vai ter que entrar com... Você vai entrar com um pedido de revisão do seu CNIS, do seu extrato previdenciário. E lá o INSS vai pedir seus carnês, carteiras de trabalho e tudo mais, e ele vai constatar, verificar, olha aqui, ó, você realmente colocou tudo na conta. E o que eles vão fazer? Vão estornar, ou seja, vão retirar daquela conta corrente equivocada e vão jogar para a conta corrente certa. E aí, novamente, vai ser feita uma contagem para ver se agora você cumpre os requisitos primeiros, que são a idade e o tempo de contribuição. Se agora, com essa correção, deu certo, você tendo lá os 30 anos de contribuição e, por exemplo, 62 anos que hoje é assim, 62 anos de idade, né, você se aposenta. Né? Se não, você vai ter que fazer contribuições. Então, a lição disso é o seguinte, procure já de pronto um profissional, um advogado, advogada previdenciário, para que eles possam revisar o seu extrato previdenciário, o CNIS, para verificar se as suas contribuições estão corretas, você recolheu no código correto, como eu falei, e o grande problema tem sido hoje em dia entre o autônomo e o individual. Para que, se for o caso, ele vai pedir essa correção de pronto, para que você não tenha uma surpresa lá na frente. Sim, sim. Porque essa revisão que eu falei do INSS, ela demora. Ela não é feita ali naquele momento. Apesar do sistema informatizado... Tem uma fila, né? Isso, existem milhões. O INSS demora 6 meses, às vezes, para conceder uma aposentadoria. Imagina para revisar, que não é a prioridade. A prioridade é sempre auxílio-doença, aposentadorias especiais, benefícios, aposentadorias diversas. E uma revisão não é a prioridade. Só aproveitando esse fato, se ela demora, né? Eu tenho certeza que muita gente aí em casa vai perguntar, caramba, esperar 6 meses... Isso depois retroage ao pedido ou não? Então, sim, retroage. Se a pessoa, no momento que ela entrou com o pedido, essa é a data que vai valer. A gente chama de data do requerimento administrativo. Pois não. Então, a gente vai pedir, isso é o que vai valer. O INSS tem que conceder o seu benefício na data que você requereu. Se havia um erro do seu cadastro, como foi dito aí, sim. Haroldo, né? Isso. Pelo Haroldo, vai valer a data do requerimento. Então, vai ser corrigido, desde que ele tenha, exato, após a consertação do cadastro dele e a recontagem esteja lá, ele cumpriu todos os requisitos da aposentadoria,
retroage a data, ele vai Correto. receber os valores atrasados e vai passar a receber a aposentadoria dele. Para entender, né? Prestar bastante atenção. Mas é muito importante, por isso que erro é muito comum para quem recolhe no carnê. Olha só, e isso então, eu até fui ler depois que alguns ouvintes mandaram a mesma situação, eu falei, caramba, mas não é um, são alguns perguntando da mesma forma, então, agora o doutor Emílio confirma, né, essa questão. Outro ponto que me chamou a atenção, várias pessoas mandaram aí nos últimos 40 dias, e eu não tinha proposto isso para o doutor Emílio, aproveitando hoje aqui, né, que é o trabalho em mais de um emprego, vínculo ao mesmo tempo e atividade concomitante, que a pessoa tem. E aí várias pessoas, eu trabalho em 2 empresas, eu trabalho durante o dia e à noite eu também tenho uma atividade, faço e recolho, tenho esse recolhimento dos 2 lados, né? Isso vai me dar problema? Eu vou receber? Vai somar para a minha aposentadoria? São várias situações também. O INSS tem um teto. Sim. 7 mil e poucos reais hoje. Ninguém recebe um valor maior que esse pelo INSS. Se você está com atividade concomitante, não tem problema nenhum. Está recolhendo, nenhum problema. Só vai ter algum problema se você estiver contribuindo para além desse teto. Então, você já tem a ciência que esse valor acima do teto é teto. Vai ficar fora do seu benefício previdenciário, valendo para qualquer benefício, desde um auxílio-doença para uma aposentadoria e pensão por morte também. Então, se estiver contribuindo a mais, esqueça desse o a mais. Segundo, se for concomitante, não é? Contribuinte, você trabalha CLT e faz atividade autônoma, ou tem um MEI e tudo mais, até 2019 não podia ser considerado. A lei do INSS, né, 8.213/91, não permitia. A partir de 2019 passou a ser considerada. Isso retroage também, passou a retroagir. Né? Então, a partir de agora, atividades concomitantes serão somadas. Para entender, por exemplo, se a pessoa tiver 2 atividades, ela pode ser registrada em duas empresas diferentes? Pode. Não há problema mais. A dificuldade é isso, que o problema não, é só um alerta que se passar do teto, ela não isso vai ser descartado na hora da contagem. Quer dizer, você vai ter contribuído, porém não vai receber. Contribuir por 8 mil reais, né? Porém, né? Isso vai ser descartado já na contagem que vai apurar a média do seu salário inicial do benefício. A gente sabe que a grande maioria, infelizmente, no Brasil, né, acaba se aposentando com o mínimo mesmo, né? Isso. São os R$ 1.420. 1.412 hoje. Isso, exatamente. Era 1.320, 1.412. 80, 90% das aposentadorias hoje são de um salário mínimo. Passa a ser assim, né? E a gente, infelizmente, lamenta demais. E também tem aquela questão. Mas isso vai virar problema? Tem várias questões, Emílio. Antes da gente até caminhar para o final, gostaria que você citasse. É muito bem lembrado procurar um profissional. Eu dedico aqui e indico também, eu dedico essa atenção a vocês, que é importante, que muitas pessoas esperam se aposentar e tem como única renda a aposentadoria. Então, não tem outro caminho para ganhar mais nada, né? Mas indico também, Emílio, de repente você faça essa consulta, procure um profissional. Tem muita gente caindo. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que mandam mensagem para a gente aqui, não é de hoje, que caíram em algum golpe. Ou que alguma coisa de sindicato, de categoria, que podia fazer revisão e perderam. Não sei o que, perderam. Emílio, quais os problemas mais consideráveis para esse momento tão sonhado também da vida da pessoa, que é a aposentadoria? O que mais esbarra na hora de se aposentar, que vira um problema que ela não observou antecipadamente? Por exemplo, existe uma coisa que se chama-se carência. A pessoa precisa ter o número de contribuições. Então, por exemplo, eu vou me aposentar, normal, uma aposentadoria normal, né? Não é especial, nada. Eu preciso ter a carência. O que é isso? O tempo de contribuição tem que ser, ao longo do tempo, contínuo, perene. A lei admite que você possa ficar sem contribuição, tem lá uma possibilidade. Por exemplo, eu vou me aposentar, eu posso ficar, por exemplo, até 36 meses sem contribuir, que isso não vai impactar, né, diretamente. A regra mais comum é 12 meses, então vamos falar dela. Eu posso ficar até 12 meses sem contribuir, né, de forma contínua. Depois, para voltar
eu quero voltar a contribuir e quero recuperar a carência, que é para não perder os meus direitos. Exato. Então, eu vou ter que contribuir por 6 meses para que eu volte a recuperar essa carência, que é esse período que foi me dado aí de 12 meses Que de você carência, nada contribuiu. sem contribuir, mas vai ter um pedágiozinho. Então, se eu cumprir, após esses 12 meses, o tempo de contribuição e tenho idade, eu vou ter que aguardar mais 6 meses. Olha aí, olha a dica aí, hein? Tá? Eu não vou conseguir, não adianta entrar até por meio judicial, eu não vou conseguir, porque isso está previsto na lei. Sim. Eu não vou conseguir me aposentar, porque você precisa recuperar esse período pagando esse pedágio de 6 meses. Isso é um exemplo, mas existem outras regrinhas, mas esse é o mais comum. Então, 12 meses sem contribuir de forma contínua. Eu, em tese, a partir do 13º mês, eu vou perder o direito a me aposentar. Não, aí eu volto a contribuir, mas eu vou ter que esperar 6 meses para entrar com aquele pedido de aposentadoria que supostamente eu teria direito. Uma outra questão que também me chamou a atenção, principalmente de homens, hein? Só homens perguntaram isso, não teve nenhuma mulher. E aí eu relacionei aqui, né, dentro dessa pergunta, que é aquela questão de quem teve o auxílio-doença, recebeu auxílio-doença, se ele pode e deve computar isso como contribuição durante aquele período. Alguns aqui, na verdade, a maioria, acho que foram mais ou menos uns 30 e poucos, o mesmo caso, perguntando, né, em prazos diferentes, eu falei, vou perguntar para o doutor Emílio, eu não sei a resposta. Sim, o INSS não costumava até a reforma considerar. Então, você entrava com o pedido e você ficou lá, às vezes, 3 anos por auxílio-doença, ou seja, você deixou de trabalhar. Porém, você estava recebendo lá, porque você fazia jus, né, o benefício previdenciário e o auxílio-doença. O INSS, aí você vai se aposentar. Aqueles 3 anos exatamente faltaram lá para você cumprir o seu tempo. O INSS não considerava. E aí o judiciário veio e falou assim, não, ele não está doente porque ele quer. É lógico. Ele contribuiu para fazer jus a esse benefício. Claro. Portanto, esse tempo que ele esteve doente, vai entrar na conta, inclusive para cálculo, né, como tempo de contribuição. Portanto, ele não perdeu 3 anos, ele não entrou na carência. Claro. Então, hoje é pacífico o entendimento que as contribuições, o tempo de auxílio-doença é contado como tempo normal, como se tivesse contribuído. Normal. Uma outra questão, 2 para finalizar. Virginia, quanto a gente tem de tempo para poder... Você tem que ter intervalo ou posso seguir? Pode seguir. Posso seguir? Então, 58 minutos. Tá, então deixa eu seguir aqui 2 questões. Uma eu vi, principalmente aí, mulheres. Que muitas mulheres mandaram aqui, eu sou do lar, trabalhei pouco, apenas como jovem, e não consegui, né? Depois parei para cuidar de filho, enfim. Começou a trabalhar como jovem, aí casou cedo, teve filhos, parou de trabalhar, consequentemente parou de contribuir. Não tem nenhuma renda dela própria. Tá? E aquela história, algumas até chegaram a comentar, às vezes isso é um problema social, Eduardo, que dá até um programa que a gente fizesse. Muitas mulheres acabam sendo alvo de violência doméstica e não separam do marido porque ela não tem nenhuma renda, ela não tem como se manter. E aí vem essa dúvida, né? As mulheres que nada contribuíram, Emílio. Aí eu falei, acho que existe um caminho aí para tentar ajudar ou amenizar isso. Não é o ideal, mas aquelas que nunca trabalharam, ou que, por exemplo, contribuíram muito pouco, eu tenho 10 anos que eu trabalhei registrado. Muito comum em pessoas, né, mulheres especialmente. Então, principalmente, nenhum homem, apenas mulheres nessa situação mandaram. Então, para o nosso país está mudando, mas ainda tem bastante coisa para fazer. Mas né? a gente percebe que é pessoas exatamente que abdicaram de trabalhar para cuidar de família, de filho, cuidar da casa, cuidar do marido e nada contribuíram. Pessoas que nunca contribuíram, infelizmente, né, como o nome diz, não recolheram para o fundo comum, então não faz jus a nenhum benefício previdenciário em tese, tá? Especialmente a aposentadoria. O que existe é o BPC, né? Benefício de Prestação Continuada, que é voltado para pessoas que têm uma renda de 1/4 do salário mínimo, renda familiar, né? Mas elas são especificamente voltadas para as pessoas que têm alguma deficiência, quaisquer deficiência. Hoje nós temos o Estatuto da Deficiência, do deficiente, né? Que abarca toda essa informação, e idosos. Essas 2 pessoas, sem nunca ter contribuído, elas podem ter, classe de pessoas,
sem nunca ter contribuído, elas podem pedir esse benefício, que vai aferir a questão renda e vai, no caso dos idosos, por óbvio, né, precisa ter mais de 60 anos, e se o grau de deficiência está dentro das regras que impedem dela de exercer qualquer atividade laboral. Né, porque hoje nós temos aí os deficientes que exercem, né, trabalham e tudo mais, formam famílias e tal. Então, isso vai ser aferido por uma perícia médica e tem a perícia socioeconômica. Um assistente social, nesse caso, e na médica, por um médico, vai passar para ver o grau de deficiência da pessoa. Existe uma tabela utilizada, né, para aferir esse grau, e a renda familiar deve ser 1/4 do salário mínimo. Olha aí, né? E é sempre aquela questão de você observar tudo isso, né? Infelizmente, como disse o doutor Emílio, se não há sinal, não há contribuição, e algumas, né, até não foi caso geral, cada um tem a sua história, mas, por exemplo, Emílio, só para a gente revivar isso aqui, mulheres para se aposentar, idade e tempo de contribuição. Hoje, 62 anos. Mulheres e homens, 64. 64. Agora, mulheres de recolhimento, contribuição para a Previdência. 30 anos, iguais aos homens. 25, desculpe, 25, né, e os homens 30. Mas hoje existem muitas regras de transição, tá? Porque nós temos reformas constantes na Previdência. Sim. Então, isso, para não prejudicar quem já contribuía, como nós, por exemplo, né, existem regrinhas de transição. E aí a gente faz um cálculo para verificar em onde você se insere nessas transições. Hoje, por exemplo, desde 2019, nós temos 4 tipos de transições para aposentadoria. Nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, acabou a aposentadoria por idade, para quem entra no sistema a partir de 2019, e para as mulheres tem a aposentadoria professora, né? Tem para homem também, mas você é obrigado a ter você é obrigado a ter as duas situações, idade e tempo de contribuição. Sim, de acordo com o que você precisa lá, você precisa ter os 2 requisitos, não é? Existe requisitos são necessários de qualquer forma. São necessários. Precisa ter o tempo de contribuição, 180 meses, não é? E para quem já estava no sistema antes, e precisa ter a idade. Então, hoje, 64 para homens, 62,5 para mulher. E contribuição tempo, 25 mulheres, 30 homens. 30 homens. Se não tiver isso, não adianta, você vai ter que contribuir mais, pode ter a idade, mas não tem contribuição, ou pode ter contribuição, mas não tem idade. Tá aí, ó, bem explicado. Muita gente, tem muita gente com dificuldade de até informação, né? Então, a mulher é 25 e o homem? 30. 30. Então, contribuição 65 de idade, o homem... 64, 62,5. As duas coisas. Tem que ter o tempo de contribuição e a idade mínima. Se não tiver os dois juntos, você não tem o requisito básico para se aposentar. Então, você vai aguardar. Eu tenho 64, mas eu não contribuí o tempo necessário. Então, você vai contribuir para aquele tempo faltante. Isso a grosso modo. Como eu falei, existem 4 regras de transição para quem estava no sistema, ou seja, já era contribuinte antes da reforma de 2019. Então, é possível se enquadrar nessas regras para que você se aposente com as regras atuais. Então, isso tudo precisa ser jogado lá, o seu extrato previdenciário. Por isso a importância de procurar um profissional hoje, ver se o seu CNIS está atualizado, correto, porque a gente tem um programa hoje que joga lá esses dados. Aparece. Aí vai aparecer ele já faz análise completa. Se você tem por tempo de contribuição, se você tem por idade, se você tem uma aposentadoria criada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que ela é por pontos. Então, você tem que ter um número de pontos para que possa se aposentar. Essa, em tese, é a melhor aposentadoria, mas os pontos são bem altos, é quase 100 pontos. Estava indo tão bem, né? Mas é a melhor aposentadoria porque ela não tem o famigerado fator previdenciário, que pode reduzir até 30% do valor do seu... Depois de calcular tudo... Já entendi, Emílio. Deu 10 mil reais. Aí vem o fator previdenciário, ele vai analisar tempos, idade, se você é muito jovem, não é...
né? Porque é um cálculo lá. Mas isso você falou no pode tempo da reduzir. ex-presidente Dilma. A Dilma criou um sistema que é o melhor que existe. Então, mas já entendi porque que ela dizia. Às vezes a gente ganha, mas a gente perde. E a Pois gente é. perde porque a gente ganha. Já entendi. Porque esse sistema dela, o cálculo o fator previdenciário é jogado no lixo. Então ele só vai obedecer contribuição e idade. Agora, eu vou ao último intervalo, Virgínia, com a pergunta final para o doutor Emílio, que essa aqui é a que todo mundo faz, geral. Inclusive o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, que foi um servidor de SEDU, que eu tenho de conhecidos e amigos que ficam chateados, e aí porque eu sou representante aí do ser servidor, né? Mas o Ailton não tem, nem ele, nenhum servidor tem culpa, mas é o seguinte, a pessoa vai se aposentar e quando ela se depara com o benefício, esse benefício é abaixo do valor que ela imaginava. Isso acho que é muito normal. Várias pessoas falam, pô, Edu, trabalhei pra caramba desde os 15 anos, desde os 13, não sei o que lá, contribuí pra caramba. O cara fala, aposentar com 100 mil, menos. O doutor Emílio lembrou. Teto, você tem um teto, tá? Onde tem piso, tem teto. Nosso piso, 1.412. Nosso teto, quanto? 7 mil? Deixa eu ver aqui para não Vai errar. dar na exata Teto quantidade. Né? para você. De repente você vai morar na Suécia. Para já, R$ dinheiro. 7.786,02. Bom, é melhor isso do que Os anos vai encolhendo. Não, o teto vai subindo ao longo dos anos, né? É que agora Mas teve ele é corrigido assim Isso. como o INSS, pelo cálculo lá no salário mínimo. Então, o Exato. ano passado foi Mas a 7.507. Agora é 7.786. Não é uma correção de Itu, Virgínia. Não. Não, É uma correçãozinha minúscula. Então, É parecido com a aí roda o sujeito gigante. pergunta assim, Edu, pô, mas eu trabalhava. Aí, olha só, isso foi comum. Não vou dizer o nome nem o valor certo, mas caramba, Eduardo, eu trabalhava, o meu último salário da empresa foi R$15.000 de salário, 15.600 e pouco. Vou até lembrar, 15.683. Quem mandou sabe o que eu estou falando. Situação muito boa, fez jus, porém, entre aspas, abre. Aí ele foi avisado, né, por um conhecido, uma determinada ocasião, se você quiser aposentar com tal valor, faça uma previdência privada para complementar. Deu lá uma situação para ele. E, segundo ele, ele não ouviu. Ele achou que não, de repente o banco quebra, falha, quebramos nós primeiro. E, resumindo, o doutor Emílio vai responder na volta, essa surpresinha que a pessoa tem quando vai ver o valor, é lá, poxa, mas peraí, eu ganhava 6.800 de salário, como é que agora estou aposentando com metade ou menos? Sai daí não, que essa é a parte boa da coisa, viu? Você está de pé, senta, está aí, estava fazendo aí o café ou já preparando o almoço, senta porque lá vem ferro, volto já. Pois é. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa? Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além E a gente está de volta aqui, né? Hoje um clima melhor, né? Mas, Virgínia, para o final de semana aí, na sexta-feira, a previsão do tempo para os nossos ouvintes aqui da Baixada Santista e de todo o Brasil, só para ter uma noção, a previsão aí para amanhã, hoje tempo bom, amanhã tempo bom na quinta-feira, mas sexta, sábado, domingo, previsão é de chuva aqui para a Baixada Santista. Significa com temperaturas mais baixas, então. Então, porém, vamos sentir que nós estamos realmente no inverno aqui na Baixada Santista. Final de semana mais quente. Né? Mas final de semana passou aqui na Baixada Santista com pouca chuva, teve chuva, mas não muito forte, mas uma temperatura mais baixa, mais amena. Agora, Emílio, para finalizar, depois eu quero até que você comente também a fala do ex-ministro Henrique Meirelles, foi presidente do Banco Central também, vale lembrar, né? Que ele diz o seguinte: controlar gastos é difícil, porém mais eficiente do que buscar receitas extras o tempo todo, como faz o atual governo. Ele tem razão. Tem razão. Governos de esquerda, né, geralmente gostam de arrecadar, ou seja, tributos. Para eles, a vida é assim, né, porque eles têm uma visão de Estado que deve abraçar todo mundo, uma visão assim, mais social, vamos dizer assim, porque hoje a gente não pode falar mais nem socialista, nem comunista. Exato. Mas é uma visão mais social. E governos de direita têm uma visão liberal. Portanto, eles acham que a sociedade é que deve ser autorregular. E, consequentemente, eles não são favoráveis a tributos, não uma carga como isso. E o atual governo, né, nessa matriz social, ele acha que, ao invés de poupar, deve gastar, o Estado investidor. Essa é a visão do atual. O presidente vive a falar isso. Eu achei muito prudente essa fala aí do Meirelles, que às vezes até é um pouco polêmica em alguns comentários, mas acho que ele foi muito feliz em cima disso, né? E se a gente tiver os gastos, como você faz na sua casa, você começa a conter gastos para que as suas contas estejam em dia. Então, o governo não adianta só buscar dinheiro tributando mais, cobrando mais e tentando fazer, né? Inclusive, uma notícia que me chamou a atenção, viu, Virgínia? Que eu recebi já algumas manifestações aí nos últimos 2, 3 dias e o pessoal ficou meio bravo aí, né, em relação a isso. Eu até anotei aqui a notícia.
e acabei não comentando em si, né? Mas vale lembrar, né? E é importante porque tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar, tem gente que vai literalmente achar que não fica bom. Eu quero dar a opinião do Emílio, né? Antes que ele diga aí com relação àquela surpresinha do valor baixo da aposentadoria, mas o ministro Haddad deixou escapar no final de semana, na verdade, ele não deixou escapar, ele falou para quem quisesse ouvir, que o governo já cogita cobrar, Virgínia, alunos ricos em universidades federais, e mudar o Fundeb para ajustar contas ideais que estão aí no cardápio formulado pela ata do Executivo. Então, vamos cobrar de quem pode pagar para ajudar quem não pode. E aí aplica-se a receita da maneira correta. Até porque, só para você ter ideia, eu não sei histórico total, mas só para você ter ideia, um professor da USP resolveu doar 25 milhões que surgiu na vida dele. Ele falou que não se considera um professor milionário e rico, mas achou que, por uma necessidade, pela sua experiência, ele resolveu doar esse dinheiro. E aí a USP falou, pô, é a maior doação já recebida pela fundação da universidade, e ela vai ser aplicada justamente o quê? Em bolsas para ajudar aqueles que querem ingressar na faculdade. Uma boa medida, parabéns a esse professor, que só outros que tivessem a possibilidade pudessem fazer. Agora, a observação do Haddad, cobrar de quem pode pagar, qual é a sua visão? Medida Robin Hood de ser. Aquela coisa, tirar dos ricos para dar aos pobres. Exato. Isso é muito bonitinho como no discurso. Papel, né? No papel, mas isso não funciona. Toda vez que acontece aí problemas fiscais, Exato, em governos diversos, tornam a falar essas coisas, que para mim é uma grande bobagem, uma tolice. Isso não é a solução do problema. Não. O que poder... Não adianta a gente tirar dos ricos para dar aos pobres, que isso, geralmente a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro depois. Sim. Não é verdade, Virgínia? Exatamente. Pois é. Então, medida Robin Hood. O Fernando Haddad, a gente sabe que ele está tentando resolver o problema, mas o presidente não concorda com as propostas que ele e a ministra Tebet fizeram. Exato. E agora ele está buscando com outras ideias, mas essas não são boas. As outras não eram excelentes, mas eram factíveis. Essa é uma medida tola, né, boba. Mais uma também para jogar para a torcida. Não vai ser, jogando para a torcida, para o público deles e para o brasileiro mesmo, isso não vai passar nunca uma bobagem dessa, né? Imagino. O que poderia estimular é o que você falou, esse professor, né, que doou. Isso, existe uma fundação na USP que. Exato. Então era estimular, mas aí não tem nada a ver com o governo, né? É o que a USP faz, estimular que pessoas que tenham grandes fortunas de alguma forma, destinem parte. E criar, de repente, alguma coisa. Quem fizer a doação, sei lá, no imposto de renda, vai constar. Isso contradiz até a política do presidente Lula, que está inaugurando, e é uma das coisas poucas coisas que eu gosto nos métodos de governar dele, é o incentivo à criação de universidades federais. Exato. Vai contra. Porque quem tem mais poder atualmente para ir para essas universidades são as pessoas que têm um poder de fazer cursinhos, estudarem em escolas melhores. Então, vamos cobrar de todos eles? Aí a gente está... Isso não dá certo. E talvez não vá nem arrecadar dinheiro significativo para o que ele espera. Uma boa gestão, um trabalho bem feito de toda a administração pública fará com que os recursos apareçam e estejam em dia, né? Não dá, para gastar demais e depois buscar dinheiro de onde não deve, né? Inventar a cobrança que o povo brasileiro, e ninguém, não é só o trabalhador, o mais simples, mesmo o médio empresário, o pequeno empresário ou o empresário grande, né? Ele sente também, porque quando o empresário grande da Emília é impactado por uma carga excessiva de tributação, ele deixa de investir na empresa dele, ele deixa de contratar na empresa, ele mantém a empresa como está, porque senão ele vai ter uma baixa, né, nos rendimentos da empresa, então não é bom para ninguém. A cadeia produtiva ela não cresce. Ela fica parada e começa a estagnar. Será que um pequeno microempresário, pequeno empresário que consegue pagar uma escola, uma faculdade, consegue uma escola boa e o filho vai para uma universidade pública, será cobrado nessa medida aí do Fernando Haddad, do ministro? Não tem lógica, não tem. Como é que vai descobrir o critério? Quem é rico, quem não é? Exato. Fica algo muito... subjetivo de ser, e é uma medida, para mim, do ponto de vista administrativo, impraticável. Exato.
Bom, Emílio, para finalizar, agradecendo demais essa participação. É isso, os ouvintes perguntam, pô, leva o doutor Emílio, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta isso, pergunta aquilo. Aí eu falo, mas fácil é contratar o advogado doutor Emílio. Mas é claro, é brincadeira, a gente quer ajudar, o doutor Emílio ajuda demais esclarecendo essas dúvidas, mas essa aqui é campeoníssima. Rapaz, trabalhei que nem um camelo aí, usou cada figura linda aí que vocês colocam, eu acho muito engraçado, eu me divirto com vocês respeitosamente, né? Me divirto com... Tem gente que tem bom humor mesmo quando está levando porrada, né? Então, assim, poxa, Eduardo, trabalhei e ganhava 10 mil no meu último emprego. Falei, vou aposentar para a mulher, vou aposentar com 10 mil. Isso. E não percebe que tem um limite, tem um teto. Agora, tem pessoas que têm um salário até melhor, Emílio, e acabam se aposentando com o teto, que é o que manda. Se não fez um outro sistema para complementar, vai receber o teto, não é isso, Emílio? Isso, vai receber o teto, não adianta achar que vai receber mais, né? Isso falando no regime privado, né? O regime geral da Previdência, não o sistema público. Então, se a pessoa ganha acima do teto, que é hoje R$ 7.700, se ela contribuir por 10 mil, ela vai receber R$ 7.000. Ela não vai receber R$ 10.000 de jeito nenhum. Perfeito. Não é? Não existe possibilidade judicial disso que isso aconteça. Isso está na lei, né, que rege o sistema, muito bem colocado, o regramento das aposentadorias no Brasil. Então, o que se recomenda? Se a pessoa, ou ele trabalha numa empresa que possua lá a previdência privada, que vai fazer a complementação dessa diferença, e hoje as previdências privadas, seja num banco ou empresas, você pode escolher quanto que você quer receber de complementação, né? Dependendo do tempo também, então, se você fizer isso logo no início... Então, por exemplo, você falar, eu vou com o que eu ganho, eu vou receber somente 7.600 e pouco, mas eu gostaria de ter uma renda parecida com o que eu recebia como salário. Eu recebia 20 mil de salário, que era o seu último salário. Aí você vai pedir lá para o seu corretor lá da seguradora que faz isso, ou na própria empresa, mas sempre é uma empresa, é uma seguradora, perdão, que vai calcular, eu quero receber mais R$ 10.000, perdão. E aí você vai ter justamente esse cálculo, claro, para manter o padrão de vida, você contribuir. E você vai contribuir também para a previdência privada. Então, Perfeito. tem que ficar claro que você, além de, para você receber do jeito que você forma, você vai ter duas contribuições para a previdência privada e a social. O que eu não vejo, Emílio, você pode ajudar agora, eu não vejo o pessoal comentar, muito bem lembrado agora, eu tenho certeza que alguém deve ter perguntado e eu, por um motivo ou outro, não lembrei, não... Mas, por exemplo, você cumpriu esse rito de pagar aí, de contribuir com a Previdência durante os anos todos que é devido para o governo para você se aposentar. Agora, a Previdência privada, quantos anos a pessoa tem que fazer essa contribuição para poder recebê-la? Pois é, você pode fazer faltando um ano, né? Mas aí você tem certeza que o tamanho da contribuição também vai ser proporcional àquilo que você quer. Vai ser um carro forte chegando no banco para pagar a tua parcela. Então, para pessoas que ganham acima do teto hoje, o ideal é que elas comecem desde já, no início da carreira, o ideal. Quanto mais jovem, né? Mais jovem, melhor, né? Paga menor, menos. Vai pegar menos, porque o tempo de contribuição vai durar... Vai ser muito 30 longo. anos, Exato. Em média. Então, ela faz essa contribuição e ela pode fazer ajustes na Previdência Social, não pode. Na Previdência Privada, você pode fazer ajustes. Com o decorrer do tempo. Menos. Eu quero um pouquinho mais, eu estou ganhando mais aqui. Ótimo. Então, eu quero, fale com o seu corretor né, de seguros e ele vai fazer essa nova contagem, novo cálculo, para que você possa contribuir. Então, ele é bem maleável. Agora, se a pessoa faltar só, vamos chutar, hipoteticamente 5 anos para aposentar, vale a pena fazer isso ou não? Tem que fazer o cálculo, porque o que causa ali o problema, talvez o impeditivo, é o tamanho da contribuição que ele vai ter que fazer, porque o espaço, o tempo é exíguo, é pequeno, é curto. Então, dependendo do que ele queira, talvez seja inviável economicamente. Muito bem lembrado. Emílio, quero agradecer demais aí, pós-feriado, né? E já emendando, e lembrando que a Virgínia estava olhando ali o Instituto Climatempo, o IMET. Hoje, quarta-feira, quinta e na sexta já fecha o tempo, chuva no litoral, domingo. Você falou de sexta a segunda, é isso? Eu acho que... Você havia comentado, sexta, sábado, domingo, acho que segunda. Mas se previna aí, porque vem chuva, mas mesmo assim vamos estar todos juntos, com certeza, curtindo aí
um bom final de semana. Emílio, obrigado, mas quem quiser procurar esse profissional que a gente falou ao longo do tempo, tem a indicação do Emílio Puim, que pode te ajudar, pode te auxiliar, seja para você, para o casal, para aquele profissional liberal que, de repente, é muito bom profissional na sua área, vai falar, essa área não manjo nada. Então, eu preciso ter alguém para me dar esse balizador, ou você que está aí no final de sua carreira de contribuição, né, e falar, peraí, descobri que tem algum problema aqui. E para constar, para verificar o que se deve fazer melhor. Emílio, como é que as pessoas localizam você? Eu atuo na área previdenciária, trabalhista, consumidor e família, e inventários também. Pode entrar em contato comigo pelo telefone 1399-166-1083. Vou pedir para você repetir, por favor. 1399-166-1083. Esse é o meu telefone, o WhatsApp, tá? Ou pela rede social, basta jogar Emílio Puim Advocacia que vocês vão me encontrar. E só lembrando, eu conversava com outro convidado aqui, foi até perguntado por um ouvinte se você não estava, até mandar um abraço para o nosso querido Maurício Franco, né? Para procurar o advogado como o doutor Emílio, não precisa ser só alguém que tenha aí o vínculo empregatício com uma empresa, não. Pode ser autônomo, pode ser microempresário, pode ser a sua empresa. De repente, ele não tem essa noção, o Emílio pode ajudar muito bem você a entender e resolver, se você tiver algum tipo de problema, a chegar. Então, não é apenas para o profissional como o doutor Emílio, ele está classificado e gabaritado a resolver e te ajudar, nesse sentido, todas as suas dúvidas. Claro. Pode me procurar. Hoje tem muita confusão, por exemplo, na aposentadoria com relação ao MEI, o pequeno empresário. Existem algumas peculiaridades que precisam ser esclarecidas. Quem está no MEI, que é uma outra questão também, né? Isso foi uma outra ocasião, acho que foi até com o Emílio mesmo. Quem está no MEI contribui só o salário mínimo, mas se ele quiser deixar o MEI e ir para um outro tipo de contribuição, ele também pode. Pode sim. Aí ele precisa alterar a tempo até para causar um impacto no que ele deseja. Sim, porque o MEI, a contribuição, se eu não estou equivocado, é 5% só do salário mínimo. Isso, e você vai receber uma aposentadoria, por exemplo, de um salário mínimo. Nunca mais que isso. Se ele for para uma outra contribuição que, por exemplo, contribua já com 20% do salário mínimo, talvez tenha alguma alteração. Aí, dependendo das contribuições, você, somando-se de acordo com as contribuições, se você ganhar mais que isso, você vai receber isso. Pronto, está aí esclarecido. Se não é para esclarecer, a gente toca no assunto de novo, em outra ocasião, mas eu quero agradecer demais a sua participação, as suas perguntas, sempre indicando aí os nossos convidados a responder e ajudando, contribuindo com certeza as suas dúvidas dia a dia. Emílio, ótima semana para você. Quarta-feira, a semana vai voar, já chegar quinta, sexta e torcendo sempre, né? Nesse final de semana tem final da Eurocopa, né? E logo também vamos ter final aí da Copa América, né? Que infelizmente o Brasil de novo deu pista, né? E parece que a Argentina vai levar, né? Eu acho que está muito com a cara da Argentina de novo, né? Sei lá, vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Amanhã a gente está de volta com mais um Ponto a Ponto, aqui ao vivo pela Rádio Star News para todo o planeta. Ótimo dia, continue com a gente, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.